Meus amigos, doce paz possa envolver o coração de todos nós. Que neste momento de luz, este momento curativo, em que os bons espíritos se acercam de nós, trazendo-nos o alento, a força, a coragem, a boa inspiração, nós possamos nos alimentar deste pábulo, deste pão da alma, abastecer as nossas energias mais ricas e preciosas do coração, do pensamento. Amados, hoje sentimos-nos inspirados pelos bons amigos espirituais a refletir com vocês sobre o capítulo 23 do livro Gratidão e Paz, diversas psicografias através do médium Chico Xavier de espíritos familiares, trazendo noticiário aos seus seres queridos da Terra sobre a sua situação no mundo maior, que é de extrema importância significativa nós termos essa noção que não estamos apartados dos seres amados, que eles nos acompanham e sempre que possuem oportunidade tentam enviar-nos noticiário de acordo com nossas necessidades e méritos para confortar os nossos corações, fortalecendo-nos na certeza de que não existe a Deus a quem está unido pelos laços de amor. E nesse capítulo 23 do livro Gratidão e Paz, nós vamos ter as mensagens psicografadas para a família, Dona Neide em especial, lá de Belo Horizonte, do seu filho Ivo de Barros, que desencarnou no ano de 78, ele e o amigo Bernardo, num acidente automobilístico lá em Belo Horizonte. Aos 18 anos de idade, cursavam o curso de engenharia e num acidente retornaram o jovem Ivo e o amigo irmão Bernardo à pátria espiritual, deixando grande saudade no coração da mãezinha Neide, do pai querido e dos demais familiares e amigos que têm a alegria, a felicidade de indo a Uberaba no ano de 82, de receber mensagens do querido Ivo dando notícia de que vivia e os amava muito. E é interessante o noticiário do Ivo de Barros, nessas mensagens do garoto Ivo, porque ele vai falar de uma temática que ele lutava muito no plano espiritual, que era a sexualidade, a energia sexual, que ele ainda não havia aprendido a lidar com ela. Para que a gente compreenda, meus queridos, pois o nome do capítulo 23 desse livro é Problemas do Sexo no Mais Além. E é necessário que nós entendamos que o sexo não começa no organismo físico. Nos esclarecem os espíritos e o Ivo, nessas cartas psicografadas, vem nos reforçar que, na verdade, sexo começa no pensamento. O órgão por que ele se manifesta na nossa dimensão podem ser os órgãos sexuais, mas, na verdade, a força criativa, que é o sexo, inicia-se no espírito. E o Ivo estava tendo dificuldades, ele vai relatar, com relação à sua sexualidade, a essa energia criativa, a libido que ele sentia ainda muito forte nele, necessitando de muita educação, de muito trabalho. E isso não deve ser espanto a nenhum de nós. Porque, por exemplo, em dezembro, em que as instituições de saúde estão realizando as campanhas do Dezembro Vermelho, que é de orientação e prevenção ao HIV e a demais ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, nesse mês intensamente os grupos de saúde tentam alertar a população sobre a necessidade da prevenção no campo da sexualidade, evitando
essas diversas ISTs, que segundo os órgãos de saúde, atravessamos muitas epidemias, como de sífilis. Então a necessidade de que o homem eduque suas forças criativas no campo da sexualidade, a fim de que seja feliz verdadeiramente. A fim de que o sexo, como vai dizer o espírito André Luiz numa outra mensagem através do Chico, não seja um trampolim para a loucura, ou seja, só essa caça de prazeres sem fim, muitas vezes ignorando as necessidades emocionais, afetivas, de acolhimento, de ternura, de amor. Porque ninguém deve ser feito objeto nosso para a satisfação de instintos mais baixos. O sexo em si é força divina maravilhosa e não deve ser sentenciado às trevas, como o próprio Chico Xavier asseverou. Quem lembra da entrevista dele no Pinga Fogo, lá em 1970, vai lembrar quando ele aborda nesse programa sobre a importância da educação no campo do sexo. Porque se os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as mãos, todas são educados para que a gente possa utilizá-los da melhor forma, estaria justamente o sexo condenado às trevas? É óbvio que não. Tudo é instrumento para a felicidade do ser. O sexo, não nos esqueçamos, é através dele que nós constituímos a família na Terra, é através dele que a lei da reencarnação se manifesta, ou seja, que nós retornamos em novos corpos às experiências da escola terrena. E é curioso que é um tema que ainda é tão difícil de ser trabalhado, de ser falado. As pessoas têm tantos pruridos e tantos preconceitos quanto a isso, o que inclusive favorece o aumento dos casos de ISTs na população. E o Ivo e a mãezinha Neide vão, nas cartas seguintes que ela vai recebendo através da mediunidade de Chico, observando o quanto a carta em que ele escreve, relatando as dificuldades que ele estava tendo para disciplinar essa libido no plano espiritual, provocou comoção nas pessoas que leram as mensagens, como assim espírito falando de sexo? Mostrando que mesmo nós, dentro do movimento espírita, ainda temos que muito nos aprofundar dentro dessa temática com respeito, com pensamento sempre embargado de amor. Porque não é para abordarmos essa temática de maneira jocosa, escandalosa, de maneira nenhuma, mas sempre dentro do preceito do amor ao próximo como a si mesmo. E o querido Ivinho, em outras cartas, volta a falar sobre isso, agradecendo, claro, a prece da mãezinha Neide, a prece da vozinha materna Dona Ciazita, que oravam com tanto amor, que isso muito ajudava, mas principalmente vai dizer ele que o esporte da caridade no plano espiritual, visitando os doentes, amparando os sofredores, tendo paciência com os espíritos que se chegavam ao plano espiritual ainda revoltados, gritando, reclamando de tudo da vida. Ou seja, a ação de caridade, de amor, fazia ele direcionar essa energia criativa para algo positivo, algo do bem, acalmando-lhe as ânsias que ainda gritavam muito pelas impressões da matéria e por causa que era um campo da vida que ele ainda precisava trabalhar e educar-se. Provavelmente, em novos processos reencarnatórios, ele estaria sendo chamado a educar-se nesse campo, continuar a educação, aliás. Então ele vai dizendo que isso muito lhe ajudava, embora ele ainda sentia essa energia necessitando ser cada vez mais trabalhada dentro do clima do amor e da fraternidade. Então, estou resumindo porque esse capítulo são várias mensagens do querido Ivinho, não tem como eu ler todas, porque senão ia ficar muito longa. Mas, resumidamente, nós vemos o querido Ivo nos dando esse alerta sobre a necessidade de que tenhamos esse conceito maravilhoso
de sexo sempre ligado à ideia de amor, para que ele possa se expressar em nossas experiências da Terra sempre dignamente, santamente, maravilhosamente, para a nossa felicidade, que deve ser instrumento, porque é a obra divina da criação também, as manifestações da sexualidade, desde que sempre direcionadas pelo bom senso, a inteligência abraçada pelo amor, que torna tudo luz, tudo bênção, tudo paz. Porque, como diz o apóstolo Paulo na sua epístola, que em verdade nada por si mesmo é imundo, mas para o homem imundo, as coisas ele torna imunda. Por isso estará perturbado, distorcido dentro de si mesmo. Mas tudo que existe na natureza é belo, é lindo, é maravilhoso. Apenas escutemos a voz do querido Ivo, do menino Ivo mais uma vez, estimulando-nos desde já a educarmos-nos nesse sentido, a fim de que no retorno à pátria espiritual, em que o homem leva toda a bagagem do que fez de si mesmo, não venha isso a ser razão também de tormento para nós. Amemo-nos, meus amigos, em todos os campos e experiências da vida, e fatalmente, desde já, seremos muito felizes e ajudaremos os outros a serem mais e mais felizes. Muita paz, muita luz no teu coração.